Mas Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos dar início aqui ao curso de teologia com o tema líderes, liderança cristã. Amém. Vamos iniciar aqui esse curso. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como um líder organiza um projeto. Como um líder organiza o projeto. Amém? Antes de nós começar, vamos orar, pedir sabedoria ao Senhor. Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor, nós estamos aqui iniciando mais um curso, Senhor, sobre liderança cristã. Meu Deus, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a vida de cada um que está aqui nessa igreja. Meu Deus, que o Senhor venha abrir os ouvidos espirituais, a mente espiritual, para que eles ouçam e entendam aquilo que vai ser ensinado nessa noite. Meu Deus, manifesta o Teu poder e a Tua glória sobre a nossa vida, nos capacitando, nos dando força, nos dando entendimento, Senhor, para que nós possamos, Senhor, fazer, meu Deus, um ovelha aprovado de que não tenha vergonha de manejar bem a Tua palavra. Venha nos colocar, meu Deus, a sabedoria, o entendimento, o discernimento da Tua palavra. Meu Deus, tudo isso que for, meu Deus, ensinado aqui nesse lugar, nessa noite, que possa, meu Deus, ficar na nossa mente e no nosso coração, para que nós possamos ensinar aquele que não sabe. Que o Senhor venha nos dar poder sobre a nossa vida, sabedoria e entendimento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar como um líder organiza um projeto. Todos nós sabemos que todo líder tem que ser um líder organizado. Tudo que nós vamos fazer na nossa vida tem que ter organização. Quando você vai trabalhar, o seu ambiente de trabalho ali, a sua sessão naquela empresa, ela tem que estar no máximo organizada, para que você execute bem o trabalho ali onde você trabalha. Dentro da sua casa, a sua casa tem que estar organizada, para você ter um dia abençoado, para você receber uma visita, a sua casa tem que estar organizada. É tão ruim quando a gente recebe uma visita na nossa casa está bagunçada, né? A primeira coisa que a gente fala, não repare a bagunça. É a única coisa que a visita vai fazer, é reparar a bagunça. É a única coisa que ela vai fazer. Reparar a bagunça e ainda vai falar, nossa, aquele irmão, aquela irmã é porca, nem limpa a casa, não organiza nada. É a única coisa que ela vai fazer, né? Então nós temos que organizar nosso lar, organizar nossa casa, organizar nosso dia. Então um líder tem que ser organizado no seu projeto. 1 Coríntios 14:40 vai dizer assim: mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Tudo tem que ser feito com decência e com ordem. A motivação sem organização leva à frustração. Que princípios um líder deve seguir a fim de assegurar que tudo seja feito, como disse Paulo, com decência e ordem? Uma vez, mas Neemias nos entrega um esquema que podemos seguir. Neemias aqui ele vai nos entregar um esquema que nós podemos a seguir para ser um líder organizado, como Neemias, como Jesus, como Davi, que foi um excelente líder, como Elias, que liderou todos esses líderes. Então aqui Neemias ele vai nos dar uma cartilha, vai nos dar um esquema. E o primeiro esquema que ele vai nos dar é: um líder simplifica. Um líder ele tem que ser simples, ele tem que simplificar tudo. Não tem que deixar as coisas pior do que já é. Simplifica. O menos é mais. Na liderança, meus irmãos, o menos sempre vai ser mais. Não precisa colocar tropeço na liderança, colocar dificuldade para aquelas pessoas que você está liderando, não. Um bom líder ele vai simplificar a situação. Neemias ele tinha um projeto enorme, mas para organizá-lo tinha um plano simples, diferentemente de muitos líderes. Ele tinha um plano simples, diferente de muitos líderes atuais. Não recriou a organização, nem traçou gráficos complexos. Tudo o que fez foi ver como as pessoas estavam agrupadas e organizou-se de acordo com isso. Então Neemias simplesmente ele foi ver como é que as pessoas estavam, ele agrupou as pessoas, colocou as pessoas nas suas ordens. Não é o dia de hoje. Dia de hoje um líder vai colocar telão, vai colocar gráfico,
Uma coisa que você não entende dentro da igreja. Um obreiro que está começando agora não vai entender aquele monte de coisa, aquele monte de coisas escritas, um monte de problema, um monte de dificuldade. Não. Um líder, ele é simples. Ele vai olhar para as pessoas que ele está liderando, vai organizar. Ei, você é aqui, você é aqui. É que nem no grupo de louvor. Tem a regente lá na frente e tem aqui a primeira voz, a segunda voz, a terceira voz. E no fundo tem as pessoas que vão entrar no coro, não é? Daquele louvor. Então é simples assim, organizar as pessoas. Não precisa colocar dificuldade numa liderança. Então ele simplifica, ele agrupava e organizava de acordo com isso. Por meio, meus irmãos, do livro, o vemos criar equipes de sacerdotes, os homens de Jericó, os filhos de Osena e os homens de Tecoa. Essas pessoas já estavam associadas entre si. Se você não precisa de uma organização nova, meus irmãos, não a crie. Se nós não precisamos de uma organização nova, não precisamos criar uma. Se aquilo que você já está fazendo já está dando certo, só simplifica, vai cuidando, não precisa criar. A própria Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Nós não precisamos procurar criar mais problema para a nossa vida. Se você não precisa de uma organização nova, não a crie. Faça tudo o que puder para trabalhar com o que já existe. Faça tudo o que puder para trabalhar com aquilo que já tem nas suas mãos, com aquilo que já existe. Com demasiada frequência, os líderes novos se precipitam a mudar toda a organização somente. Eles mudam toda a organização. Chega um líder novo, em vez de sentar com aquele que está deixando, então com o pastor, com a pastora, falar: pastor, como é que o líder antigamente fazia? O que estava dando certo aqui? Como é que ele estava caminhando e dali continuar a comandar a liderança? Não, ele quer fazer tudo novo, ele quer fazer tudo de novo, e aí não vai dar certo. Se precipita a mudar toda a organização somente, não precisa mudar tudo. Para que se pareça com a ideia que eles têm a um velho ferrão que se aplica a isso. Se algo não está rasgando, não remende. Não remende. Se você não tem a sua roupa não está rasgando, não precisa remendar. Não precisa remendar. Se algo está dando certo, se não está rasgado, não remende. Não invente moda. Continua naquilo que está dando certo. E Neemias, ele compreendia a fortaleza e o apoio que se encontra na família. Por isso, todas as vezes que era possível, colocava as pessoas em seus postos por famílias. As organizações mais sólidas são as mais simples. Então Neemias, ele não dificultava. Aquilo que não estava rasgando, ele não remendava. Ele colocava a família por ordem, cada um no seu devido lugar. Nós vivemos hoje, meus irmãos, num tempo onde você dá uma oportunidade para um obreiro, ele já quer tomar o seu lugar. Ele já quer ser diácono, ele já quer ser evangelista. Ele já quer ser um pastor, só porque ele teve uma oportunidade de ser um obreiro, de iniciar um culto, ou fazer algo, ele já enche o peito e fala: agora eu sou o cara, eu sou uma mamãe. Não é assim, irmão. A Bíblia tem cada um no seu devido lugar. A igreja, ela tem que funcionar com liderança, com respeito, com harmonia. Obreiro é obreiro, diácono é diácono, evangelista é evangelista, pastor é pastor, mestre é mestre, ancião é ancião, e é assim que a Bíblia funciona. Glória a Deus. Hoje em dia, você dá uma asa para um obreiro, ou para um diácono, ou para qualquer um, ele já quer tomar conta do altar, já quer mandar, já acha que é o bambambam. Muitas das vezes começa a sair por aí com fofoca, até defama o pastor ou a pastora, fala mal do líder e tira a liderança daquelas pessoas. Já vi muito isso acontecer dentro da igreja. Um obreiro falar mal do líder, falar mal do outro. E o pior, sabe o que é? Que eles têm a cara de pau, meu irmão, de pegar a Bíblia, colocar um terno e uma gravata, colocar a Bíblia de braço, falar, adorar a Deus, subir no altar, sambar, fazer aquele monte de palhaçada em cima do altar, falar que é servo de Deus, mas na verdade é o servo do demônio. É o servo do demônio, ele não é Deus, porque a Bíblia diz, meu irmão, a Bíblia diz
que Deus ele não trabalha no meio da confusão, é no meio da união, da comunhão. Dessa maneira, Jesus. Desse jeito. Se um obreiro faz contenda dentro da igreja, ele ainda não se converteu, ele precisa se converter. Ele precisa ficar no banco, sentadinho lá no banco, aprendendo quietinho. Se não quer ficar aprendendo quietinho, a porta da rua é a serventia da casa. O mesmo lugar que ele entrou, ele sai. Abre espaço para outro, é simples assim. Até Deus tem aqueles que ele vai salvar e tem aqueles que ele vai condenar. Por que que nós, líderes, temos que aceitar tudo? Se você não vê na Bíblia Deus ou Cristo passando a mão na cabeça de ninguém errado, não vê. Você não vê Jesus passando a mão, ai filhinho, eu sei que você errou, você pecou, mas eu sou Deus, eu sou amor, ai vou falar, não, você não vê. Ei, Jesus ele fala assim, ó, vá, não peques mais. Se você pecar, vai para o inferno, é simples assim. É simples assim. Deuteronômio, a palavra diz assim, eis que coloca em tuas mãos a bênção e a maldição, a vida e a morte. Agora escolha você o caminho que você quer seguir. É simples assim. Sabe o que está faltando dentro da igreja hoje? Liderança. Liderar como as pessoas da Bíblia liderou, como Neemias liderou, como Paulo liderou, como Paulo chegou assim, ó, eis que eu entrego você para Satanás. Paulo entregou Tico, se eu não me engano, para Satanás. Um obreiro da igreja que estava fazendo contenda, eu vou entregar você para Satanás, porque com você não tem mais jeito. Então, meus irmãos, nós temos que saber a liderar, saber colocar limites dentro da igreja, que é coisa que não tem mais. O pastor fala assim, irmão, você vai estar escalado amanhã para abrir o culto, tá? Eu não vou. Eu não vou porque eu tenho que trabalhar. Irmão, não vai amanhã? Então você não vai em dia nenhum mais. A partir de hoje você não vai mais. Fica aí como membro, fica aí como ouvinte, não quer ficar como membro. O que mais tem no mundo, no Brasil, é a igreja. O que mais tem no Brasil é a igreja. Entenda uma coisa, não é o pastor que escolhe líder, que escolhe membro, é os membros que escolhem a igreja. Não está contente, não quer fazer, não quer ser um líder, não quer ser uma pessoa obediente? Abre espaço para quem quer. Então nós temos que ser bem organizados na liderança. Isso é tudo, vocês que são líderes, que são obreiros, e vocês têm que entender isso. Não inventa modinha dentro da igreja. A igreja não é lugar de modinha. Igreja não é lugar de você fazer modinha, colocar painel, pintar a igreja toda de preto, colocar luzes, colocar prancha de surf para virar púlpito, pinta a igreja de preto, coloca um monte de luz, o pastor vai de bermuda só para chamar jovens para onde? Para o inferno. E está sendo gravado aqui, vai postar no YouTube. Quem gostar, gostou, quem não gostar, come menos. Come menos. Então não precisa inventar modinha para salvar as pessoas. Faça simplesmente o que a Bíblia manda. Pregar o evangelho em tempo e fora de tempo a toda criatura. Não precisa se vestir de bermudinha, cabelinho. Não precisa de modinha. Calça colada. Calça colada. Aquelas irmãs que, pelo amor de Deus, está aqui pregando aqui, aquele corpão, aquela saia grudada, parecendo que está a vácuo, aquele irmão com aquele negócio aparecendo, uma vergonha. Os irmãos, a pessoa na hora da igreja não presta atenção na palavra, no culto, falta de decência, de ordem. Se eu sou pastor, irmão, sinceramente, se eu sou pastor e eu chamo o pastor para pregar e ele está colado, eu falo para ele, você aqui na minha igreja você não prega, na hora, pode ir embora, não prega, aqui não, aqui é lugar de ordem e decência, não prega. Eu acho que é por isso que Deus até hoje não me deu o ministério, porque Ele sabe que o meu negócio é que nem Pedro, se não vai na palavra, vai na faca, vai no facão. Se não quer aceitar o evangelho com amor, vai na base da Bíblia. É por isso que eu ando com essa Bíblia aqui, ó, 6 quilos. Se não se converter pela palavra, se converte com a Bíblia que vai dar na cabeça dele. Simples assim, irmão. Porque não dá, a igreja está virando uma palhaçada hoje em dia. Os líderes não pregam mais. As pessoas não pregam mais o evangelho. Pregam um monte de mentira. Um monte de coisas erradas. Neemias não, Neemias ele não inventava moda. Neemias compreendia a fortaleza e o apoio que se encontraram
nas famílias. Ele compreendia a fortaleza que se encontrava na família. Por isso, meu irmão, todas as vezes que era possível, colocava as pessoas em seus postos. Por família, a organização mais sólida são as mais simples. Um líder, meu irmão, seleciona uma equipe. Meu irmão, um líder, ele tem que selecionar uma equipe. Tem que selecionar. Ai, mas irmão, Deus não faz acepção de pessoas. Será? Eu amo os que me amam, de madrugada me buscam. Isso é o quê? Clama a mim, responder-te, isso é o quê? Ou você acha que Deus ele vai dar o mesmo amor para você que está todo dia fazendo a obra e vai dar o mesmo amor para um obreiro, um cara que está fora da igreja? Você acha? Isso é o quê? Eu tenho filhos. Pergunta para mim, você tem um filho que você mais ama? Tenho. Lógico que eu tenho. Eu não vou dar eu tenho um filho, meu filho mais velho, Lucas, é um amor de pessoas que ele na igreja, é um menino responsável, não está na igreja, mas é um menino responsável, não me responde, sempre fala comigo. Eu tenho outra filha que não fala comigo. Você acha que eu vou dar o mesmo amor que eu dou para o Lucas para minha filha que não fala comigo? Não, ela não fala comigo, ela que se vire para lá. Eu vou dar atenção e amor para o meu filho que me respeita, que me ama, que cuida de mim. Você acha que eu vou... Glória a Deus, a própria é Bíblia verdade. diz que a gente temos que honrar aquele que tem honra. Jesus, é verdade. Eu não vou dar, por exemplo assim, eu tenho um filho que é uma bênção, responsável, vai para a igreja comigo, e eu tenho um outro filho aqui que é um largado, não me respeita, não faz nada por mim. Aí eu saio e vou comprar, a mesma coisa que eu compro para o meu filho que é uma bênção aqui, eu vou comprar para o meu filho que não vale nada aqui. Sabe o que eu estou falando para o meu filho que é uma bênção aqui? Tudo que você faz é em vão. Não precisa me respeitar, porque eu te dou o mesmo amor que eu dou para o outro, e não é assim. Não é assim. Um líder seleciona uma equipe. Muitos líderes, meus irmãos, passam o tempo tratando de envolver os preguiçosos e os apáticos, em lugar de focar em trabalhar com os que querem trabalhar. Olha só, muitos líderes, ele perde o tempo com preguiçosos, com obreiros apáticos, que não quer saber nada. E tem muitos obreiros dentro da igreja que quer fazer a obra e o líder não vê. Eles gastam tempo com aquele rebelde. Verdade. Mas não se preocupa com aquele que quer fazer a obra. É só você ter aí o exemplo do filho pródigo. O pai não foi atrás dele, por quê? Porque ele sabia o que estava fazendo. Sabia. Então, meus irmãos, um líder seleciona uma equipe. Aprenda isso agora. Nós temos que aprender isso agora e economizar muitas horas de frustrações, trabalho. Sabe que um líder, ele perde muito tempo de frustração e trabalho porque foca nos obreiros rebeldes. Ei, meu irmão, lugar de rebelde é na rua, não é dentro da igreja. Igreja é lugar de pessoas comportadas. Verdade. Não perca tempo com aquele que não quer fazer a obra. Não quer fazer a obra, sai fora. Nós temos que aprender isso. Neemias, Neemias, ele se preocupava com os que queriam fazer a obra. Com os que querem trabalhar, Neemias envolveu todos os habitantes da cidade na reconstrução dos muros. Os líderes religiosos, meus irmãos, abriam caminhos enquanto homens e mulheres, gente da cidade ou das zonas rurais, trabalhadores intelectuais ou manuais, levantavam os tijolos. Então era uma equipe, tinha uns que trabalhavam, outros levantavam os tijolos. Se você for lá no livro de Neemias, você vai ver que enquanto um estava aqui edificando o muro, com uma mão ele colocava o tijolo, com a outra ele estava segurando a espada assim, ó, olhando assim por causa dos inimigos, que não estava ali. Então você presta atenção, que organização. Aí está aqui, o pastor se rasgando aqui com a espada e o obreiro está lá assim na porta, ó. Muitas das vezes encostado na parede assim, parecendo que está morto. Tem como uma igreja dessa cor ir bem? Não tem. Neemias, você lê lá o livro,
Uns trabalhavam, o outro buscava tijolo, o outro fazia argamassa, o outro ficava com a espada na torre de vigia. Então é uma engrenagem, uma máquina. Havia perfumistas, líderes do governo e líderes do mundo dos negócios, todos estavam erguendo os tijolos e fazendo a massa. Todos. Perfumistas, pessoas que eram hábeis no perfume na época, pessoas de negócios, mas todos erguia tijolo e fazia massa. Todos trabalhavam de igual modo para reedificar o muro de Jerusalém, porque todos estavam passando pelo mesmo problema. Todos os melhores, menos um pequeno grupo. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. Neemias 3:5. Em toda obra sempre vai haver um pequeno grupo que não vai querer fazer nada. Toda obra. Pastor, só ratificando, quando o senhor falou que Deus ele não faz acepção de pessoa, isso é verdade. É que a gente costuma ler um texto fora de contexto. Quando Pedro fala que Deus verdadeiramente não faz acepção de pessoas, ele está falando que por causa de Cornélio. Que Cornélio ele oferecia para Deus, ele era de outro, ele não era um descendente de Israel, ele era um gentil, só que ele oferecia esmolas e ele orava a Deus. Exatamente. E aí então Deus ouviu as orações de Cornélio. E aí Pedro fala assim, agora eu vejo que Deus verdadeiramente não faz acepção de pessoas. Exatamente. E por que Pedro fala isso? Porque ele é israelita. Então para ele aquilo ali foi chocante, foi emocionante. Ele nunca tinha visto um gentil recebendo uma resposta de Deus. Está correto. Então quando essa palavra fala Deus não faz acepção de pessoas, é de pessoas gentis que se achegam até a Deus. Exatamente. Então, é desse jeito mesmo. É desse jeito mesmo. Está de parabéns. É desse jeito mesmo. Então, meus irmãos, todos os melhores, menos um pequeno de grupo. Dentro da igreja sempre vai ter um pequeno grupo de obreiros que não vai querer fazer nada. Que não vai querer pegar tijolo, que não vai querer pegar argamassa, que não vai querer fazer obra. Com esse pequeno trecho de pessoas, não se preocupe. Não perca tempo, deixa que Deus trata com essas pessoas. Deus ele vai tirar. Deus ele vai tirar. Sabe qual a diferença do joio e do trigo? Você só consegue saber a diferença do joio e do trigo na hora que você vai colher o trigo. Eles estão lá plantados, são iguaizinhos. Só que na hora que você tira o trigo e coloca na peneira e começa a fazer assim, todo o trigo que voa é joio. Sabe por que ele voa? Porque ele é vazio. É assim que você descobre o joio do trigo. O joio ele é vazio. Você está peneirando o trigo aqui, ó, está voando um monte. Tudo aquilo ali é joio, tudo aquilo ali é crente vazio, obreiro vazio, líder vazio. Quando você chacoalha a igreja que sai, não se preocupe, é joio. Deus está tirando o joio do meio do trigo. Dá glória a Deus que está saindo. É um amém para você se preocupar. Não fica querendo se martirizar porque saiu, porque é um crente mimimi, um crente cristal, tudo se quebra. Ei, meu irmão, para. Nós como líderes não temos que ser assim. Deus ele não trabalha com covardes e nem com preguiçosos. Deus trabalha com pessoas valentes. Ai, meu Deus. Quantos seres humanos tem na face da terra aí? Milhões. Mas se tiver 300, Deus faz aqueles 300 vencer. Ele só quer o coração que está disponível. Então, meu irmão, você diz que desculpas deram, mas aonde quer que você vá, encontrará pessoas assim, egoístas, preguiçosas, presunçosas, que se sentem boas demais para trabalhar. Você sempre vai encontrar dentro da igreja pessoas que se sentem boas demais para trabalhar. Pessoas que só porque fizeram um cursinho de teologia, só porque sabe interpretar um textinho, ele acha que ele é bom demais para ir varrer a igreja, acha que ele é boa demais para ficar na porta, só porque tem um cargo de pastor, acha que ele é bom demais de ficar na porta, acha que ele é bom demais de trabalhar, e não é assim. Não é assim. Mas também os pensamentos mudam. Oi? Os pensamentos mudam. Mudam. Mudam em muitas coisas.
Quando você quer mudar. Você está aí, você está querendo estar aí. Quando você quiser sair dessa posição, você sai também. Como assim? Não entendi. Você não entendeu? Não. Tipo, você chega uma hora que você cansa de ser pastor. Então você não é pastor. Cansa dessa tal posição. Então você não é pastor. Os pedreiros, os advogados, professores, eles cansam dessas tais posições. Se você cansa de ser pastor, é porque você nunca teve o chamado de ser pastor. Sim. Se você cansa de ser cristão, porque você nunca foi cristão. Sim. Você se converteu por ilusão, por emoção, não pelo chamado. Aham. Todo aquele pastor que se cansou de ser pastor, todo aquele pastor que tirou a vida, que está cansado porque ele nunca teve o chamado, ele foi por emoção. Ou ele foi ungido porque conhecia alguém, ou porque ficou emocionado e aceitou Jesus, mas na verdade ele nunca se converteu. Porque quando você tem um chamado de verdade, você pode morrer, ser decapitado que nem Paulo. Você vai se decapitar e falar: combati o bom combate, guardei a carreira. Simples assim. Se você for um servo do Senhor mesmo, você vai ser que nem Pedro. Ei, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como Jesus. Se você for um servo mesmo escolhido, você vai ser que nem João. Vai ser jogado dentro do tacho de fogo ardente, depois preso na ilha de Patmos e morrer lá preso. Se ele desistiu é porque ele não é pastor. E muitas pessoas também, eles gostam de conhecer o lugar. Depois Exatamente. sai fora. Emoção. Depois retorna de novo. Entendeu? Exatamente. É por emoção, é porque ele nunca foi chamado. Ele nunca se converteu. Exatamente, entendeu? Então não tem essa, meu irmão. Uma vez chamado, chamado para sempre. Se você é escolhido, se você aceitou, é para sempre. Não pode. A própria Bíblia diz que aquele que tira a mão do arado, ele é cortado e lançado no fogo. O fogo ali é o fogo do inferno. Todo pastor que desistiu, ele vai para o inferno. Sim, mas se você lançou o tal sujeito no fogo, o fogo... Deus fala, Deus vai lança, puxar você. Deus lança, né? Sim, A Bíblia fala mas Deus, esse que Deus Deus aí lança. que lança os outros no fogo, vai voltar pro mesmo fogo que você jogou aquela tal pessoa. Não, mas aí é a palavra que diz, né? A Então, palavra não foi eu, né? então, mas se você julgou, você vai ser julgado. Se você cometeu, você vai ser cometido. Como é que você interpreta não julgueis para não ser julgado? Não entendi. Como é que você interpreta a palavra que diz assim, não julgueis para não ser julgado? Eu posso julgar alguém? Pode falar tudo que você tá. Biblicamente eu posso julgar alguém? Não, Ou a Bíblia me pode condena a julgar? Lógico que pode julgar. Que essa que é a lei da atração. Eu Essa posso que é julgar? a lei da- Eu posso julgar ou não? A pergunta é essa. Pode julgar, mas julgar nas palavras, não em gestos. Ultrapassar o seu, não sei te dizer. Ô irmão, a Bíblia diz assim, ó, não julgueis para que não seja julgado. Da mesma forma que você medir, você vai ser medido, correto? A Bíblia diz assim, você conhece a Bíblia? Não, não conheço a Bíblia. Então a Bíblia diz assim, não julgueis para não ser julgado. Aquele versículo aí que diz, não julgueis para não ser julgado, é assim, por exemplo assim, eu sou um cristão, eu vou julgar você que bebe e eu também bebo, eu não posso julgar você. Sim. Agora, se eu não bebo, se eu sair do vício, se eu sair da bebida, se eu sair da prostituição, eu não sou posso, como a Bíblia me obriga a te julgar. Porque o meu julgamento vai tirar você da vida errada que você está. Então, todo pastor, todo líder que largou do ministério é porque ele nunca foi chamado. Não, depende do julgamento que você me colocar. Julgamento eu falo em todos os esportes que tem nesse mundão. Agora você vai lá e coloca eu na cela, errado. Por quê? Porque você está prendendo o ser humano, você está prendendo pensamentos que Isso é uma coisa para você vir nas próximas aulas, que eu vou começar uma aula aqui depois de hermenêutica, interpretação bíblica. Você precisa estar nessas aulas de interpretação bíblica que você vai interpretar, você vai aprender a interpretar tudo isso que você está falando. Sim. Tá bom? Vamos continuar aqui. Então, meu irmão, não perde tempo com as pessoas que não estavam dispostas a trabalhar. Em vez disso, concentre-se seu tempo e a sua energia nos que estavam dispostos. Nós temos que perder nosso tempo, perder a nossa energia nas pessoas que estão dispostas a trabalhar dentro da igreja, dispostas a fazer a obra. Para as pessoas que não estão dispostas, não perca seu tempo com elas. Não perca seu tempo. Não perca tempo com aquelas pessoas que não estão dispostas. Quantas pessoas que eu já fui dono de empresa, quantas pessoas eu
demiti, mandei embora porque não estava disposto a trabalhar. Eu estava perdendo tempo com aquela pessoa, perdendo tempo, dinheiro, perdendo a paciência com aqueles funcionários. Então, manda embora. Eu de novo. Você demitiu, mas também você elevou aquela pessoa para outro lugar, outra posição? Como assim? Não, você é o patrão, né? Mas você elevou aquela pessoa para outro lugar? Você já trabalhou? Você comunicou outra pessoa para outro lugar? Você já trabalhou? Você deu a posição de demissão, certo? Não, tá aqui para conversar dele. Tá falando carta de referência? Tá falando? Tá falando carta de referência? Se eu dei para outra pessoa, a carta de referência daquela pessoa? Sim, ou outro alinhamento, eu falo. Outro direcionamento. Não, porque a pessoa quando não presta, ela não presta mesmo. Sim. Então estavam dispostos a trabalhar e ansioso para fazê-lo, não perdeu o sono, nem se amargurou e nem perdeu tempo tentando colocar seus postos as pessoas que não queriam trabalhar. As pessoas que não querem trabalhar, não coloca no posto, não coloca como líder, não dê cargo para essas pessoas. As pessoas que não estão dispostas a fazer a obra, a progredir, a ser uma pessoa melhor, não dê posto para ela, não dê cargo para ela. Se você é líder, se você é um líder, não deve se preocupar com os que não querem se envolver. Aquelas pessoas que não querem se envolver no projeto, dentro da igreja, em qualquer área da sua vida, não perca tempo com aquela pessoa. Não podemos perder tempo com a pessoa que não quer se envolver. Trabalhe com os que querem se envolver. Estes são os que funcionam em equipe. Toda equipe tem que estar junta, tem que estar organizada. Todo mundo no mesmo alinhamento, na mesma sintonia. Quando você tem uma pessoa dentro de um projeto que não está com o mesmo pensamento seu, não está na mesma sintonia, aquela pessoa vai desorganizar tudo aquele projeto. Então nós não temos que perder tempo com essas pessoas que não querem nada com a vida. É preciso esquecer essas pessoas. Isso não quer dizer que não se deva amar os que abandonam o trabalho, mas não permite que eles o joguem para baixo. Os líderes amam a todos, mas se movem com os que se movem. Os líderes, ele vai amar todos, mas a gente tem que se mover com aqueles que se movem junto com a gente. Isso não quer dizer que você tem que largar ele de lado, abandonar, deixar ele para lá esquecido, não. Mas nós temos que se mover com aqueles que se movem. Nós podemos amar a todos, mas nós podemos escolher com quem nós andamos. Amamos a todos. Jesus amou a todos, mas ele só andou com 12. Jesus andou com 12, mas ele só tinha 3 de confiança. Então, na nossa vida é assim. Podemos amar todo mundo? Podemos. Mas andamos só com aqueles que valem a pena. Aqueles que querem trabalhar. Concentre-se nos que dizerem, eu quero participar. Não perca tempo com os que inventam desculpas. E é o que mais tem dentro da igreja hoje. Pessoas que inventam desculpas. Não só dentro da igreja, mas no trabalho, numa empresa, dentro de casa, em qualquer área que você vai, o que mais tem hoje são pessoas que inventam desculpa. Ah, eu não posso porque eu estou com isso. Ah, eu não vou fazer por causa disso. Então, desculpas. As pessoas têm o péssimo costume sempre de inventar desculpa para não fazer. Sempre inventam. E você não deve perder tempo com quem inventa desculpas para fazer a obra. Um líder, ele delega tarefas. Um bom líder, ele vai delegar uma tarefa. Quando estiver organizando, reparta tarefas específicas, divida o projeto de acordo com as tarefas a realizar. E depois, meus irmãos, assinale as pessoas determinadas o que você acha que teria acontecido se Neemias, depois de despertar o interesse pelo projeto, tivesse dito, vocês podem começar o trabalho onde quiserem, e se ele não tivesse delegado tarefa. Por exemplo, aqui na igreja, tem o grupo aqui, Mãos do Olheiros,
heróis da fé, adoradores do rei, alfa e ômega. Então aqui tem vários grupos. Você tem que delegar para cada um aquela tarefa que ele tem que fazer. Heróis da fé, adorador do rei, são pessoas que vai só dançar dentro da igreja. Eles vão fazer gestos dentro da igreja. O grupo de varões vai louvar a Deus. Então nós temos que delegar a tarefa. Você vai fazer tal coisa, você vai fazer tal coisa, você vai fazer tal coisa. Dentro de uma organização, as pessoas não fazem o que quer. Quando você deixa as pessoas fazer o que quiser dentro de uma organização, dentro da sua casa, se você deixa a sua esposa fazer o que quiser, ou o seu marido fazer o que quiser, se você deixa o seu filho fazer o que quiser, vira bagunça. E dentro da casa de Deus é a mesma coisa. É cada um no seu quadrado, como diz a história. Cada um sabe o que tem que fazer. Então você delega tarefas. Você faz isso, você faz isso, você faz isso. Depois nós veremos o que nós devemos fazer depois. Mas cada um tem que fazer aquilo que é delegado para ele. Então nós temos que assinalar as pessoas. Colocar pessoas no seu devido lugar. Temos que despertar o interesse pelo projeto. Tivesse dito, vocês podem começar a trabalhar onde quiser. E se ele tivesse, vamos para aqueles pedaços do muro, vamos trabalhar todos ali juntos, ao mesmo tempo, tudo teria sido uma confusão, um caos, os trabalhadores tropeçando uns nos outros, e em lugar de ter um muro, o que se obteria? Se Neemias não tivesse separado, grupo por grupo. Você vai para tal canto do muro, você vai para tal canto do muro, você fica em tal lugar do muro e nós vamos se encontrar no final. Então cada um no seu quadrado. Se Neemias tivesse feito assim, ó, irmãos, nós vamos aqui edificar o muro de Jerusalém, tá bom? Beleza, e vocês vão para onde vocês quiserem, faça o que quiser. Imagine a pastora chegando aqui para o obreiro e falar, a partir de hoje vocês podem fazer o que vocês quiserem dentro da igreja. Meu Deus. Imagine, hein? Imagine você sendo empresário, uma empresa de 2.000 funcionários. Aí você chega, você é o dono da empresa, você chega nos funcionários e fala, ó, a partir de hoje vocês vão fazer o que vocês quiserem aqui dentro dessa empresa. Você acha que vai dar certo isso? Se você chegar para o seu marido ou para a sua esposa, a partir de hoje dentro dessa casa você pode fazer o que você quiser. Se você falar para o seu filho, ó, você hoje faz o que você quiser da sua vida, você acha que vai dar certo isso? Não vai dar certo. Então cada um tem que fazer aquilo que é proposto. Tem que delegar, tem que colocar ordem, que nem diz, ordem no galinheiro. Porque senão vira bagunça. Tem que colocar ordem no barraco. E o que mais tem a igreja é com barraco desorganizado. Os obreiros fazem o que quer, o pastor fala o que quer, o pregador prega do jeito que quer, fala o que quer em cima do altar, vem com a roupa que quer, vem do jeito que quer. Desse jeito. É assim. Está uma verdadeira bagunça a igreja hoje. Não só a igreja, como todo mundo. Verdade, Deus. Então Neemias não, Neemias ele delegou a tarefa. Ele colocou cada um no seu quadrado, cada um no seu canto. Então, retornando ao assunto, quando a pessoa é pai e mãe, essas tais pessoas já são plenas, né? Já tem um entendimento de todo mundo ao seu redor, né? E já conhece muitas pessoas também, né? Porque o pai e a mãe não ligam nos sonhos. Nos sonhos do mundo lá fora. Por que não liga nos sonhos? Porque o mundo já no maligno, o mundo lá fora só tem o que não presta para te oferecer. Não, lá fora e aqui dentro. Agora, se você está com esse pensamento pregado aí de maldade, já não tem culpa. Mas por que você não ligou outras pessoas lá fora? Eu não estou entendendo qual é o seu objetivo aqui. O objetivo é muitas coisas. Um deles Um deles. é tirar o foco da igreja. Esportes, tudo mais. O objetivo da igreja é esse aqui que nós estamos comentando. Depois eu vou conversar com você, tá bom? Ah, pode conversar, mas conversar. Não, nós vamos conversar. Depois daqui nós conversamos, tá bom? Vamos aqui para a aula aqui, que isso aqui é uma aula de liderança, tá? Isso aqui não é uma aula de debate, isso é uma aula de liderança. Você quer debater comigo? Depois da aula a gente debate, tá bom? Aí se você quiser prestar atenção na aula, você presta. Se não quiser, você pode levantar e sair, tá bom? Não deu mesmo que eu conversando também. Tá bom, então. Se você quiser prestar atenção na aula, você presta. Se não quiser, você pode sair. Tá bom?
Certo. Beleza, então. Então, meus irmãos, tudo teria sido uma confusão, um caos, os trabalhadores tropeçando uns nos outros, em lugar de ter um muro, o que se obteria? Era um desastre. Neemias caminhou ao redor de todo o muro e o dividiu com todo cuidado. E é provável que ousasse aquela cavalgada da meia-noite para dividir mentalmente o muro em seções. Quando você estiver organizando projetos, meu irmão, tenha as coisas simples. Trabalhe com os que querem trabalhar e depois lhe dê tarefas específicas. Neemias, ele acordou de madrugada, pegou o cavalo e começou a cavalgar em Jerusalém. Ele começou a olhar os muros, começou a olhar os monturos. Ele não falou nada para ninguém. Ele primeiro foi lá, olhou, passou a madrugada todinha olhando o que eu vou fazer, de que maneira eu vou agir, como é que eu vou fazer aqui, o que está acontecendo aqui. Aí sim, depois ele chamou todo mundo e começou a delegar tarefas. Ele começou a delegar trabalhos, tarefas específicas para cada um em Jerusalém. Cada um sabia o que tinha que fazer. Um líder tem que delegar. Um líder tem que ser específico no que faz. O trabalho, a delegação de trabalho é outro aspecto difícil da liderança. Pode chegar a ser duro soltar algo e confiar nos outros. Se, no entanto, pensarmos que Deus, o Deus do universo, nos confia a sua obra, talvez nós pareça um pouco mais fácil delegar a nossa. Isso é chave para o sucesso de qualquer projeto. Veja agora as tarefas que envolvem o trabalho de delegar. Se Deus delegou para nós ser um servo, evangelizar, fazer a obra, ganhar almas, pregar, nós também temos que delegar para aqueles que nós estamos sendo líderes. Nós temos que delegar para aqueles que estão sobre a nossa liderança. Então, meus irmãos, tem que envolver trabalho. Divida as grandes metas em tarefas pequenas. Divide as grandes metas em tarefas pequenas. Os grandes trabalhos podem parecer assustadores, mas se você os divide em tarefas menores, torna-se realizável. Torna-se realizável. Há momentos que você vai olhar e vai falar assim: esse trabalho é tão duro, é tão difícil, é tão complicado, mas se você delegar as tarefas para cada um obreiro, nossa, como é difícil manter uma igreja, né? Funcionando. Está aí a pastora de prova, o tanto que ela sofre, muitos pastores aí. Por que existem tantas igrejas grandes, com muitos membros? Porque aquela pessoa que está à frente daquele ministério, ele sabe delegar tarefas, ele sabe ser um líder, e é tão difícil, principalmente no bairro, onde nós não temos o apoio do governo. Aquelas igrejas grandes têm muito apoio do governo, recebem muito dinheiro do governo, se você não sabe. As igrejas de ministério grande recebem muito dinheiro do governo, para poder manter a igreja aberta. Recebe muitas coisas. Então, meus irmãos, eu de novo. Se eles têm os pode falar assim. Não, não pode não, fica quietinho, a igreja acaba a aula, meu. Se essas tais igrejas aí, os irmãos tá lá, vai para a igreja. E por que eles não têm os patrocinadores, as pessoas que se comunicam com o povo? Ei Jonas, hein? Saiu do vento da baleia, hein, Jonas? Mas estamos aqui para isso. Não, mas ó, Você está falando coisa com dois, né? Liderança. você está atrapalhando os outros. Saiu do vento da baleia hoje, hein, Jonas? Calma, Jonas, relaxa. Não, tem que relaxar não. O negócio Relaxa. é assim mesmo. Isso aqui é um estudo, relaxa. Mas não se iluda. Meu irmão, Neemias atacou o problema da construção dos muros, um trabalho tão grande que estava sendo postergado por muitos anos. Dividiu em seções menores, desenvolva descrições claras das tarefas. Todos têm o direito de saber o que se espera deles. Todos têm o direito de saber o que se espera de um grande líder. Nós temos que delegar a tarefa.
nós temos que deixar bem sincero para aquela pessoa que está sendo liderada. Ter a simplicidade de falar tudo aquilo que tem que ser falado. Delegar, deixar claro a posição da pessoa. A sua posição é tal, não queira ser tal. O seu lugar é aqui, fica aqui até a segunda ordem. Fica aqui até você ter outro cargo, mas o seu cargo é obreiro. Lugar de obreiro é onde? Na porta, fazendo a obra, recebendo os irmãos, orando, sendo educado com quem está vindo para a igreja. Obreiro significa escravo, aquele que faz a obra. Então, esse é o papel do obreiro. O papel do diácono é tal papel, faça. O papel do pastor é tal papel, faça só aquilo que é o seu papel. Não queira fazer o que é dos outros. Não queira passar por cima do seu líder e fazer aquilo que você acha que tem que ser feito. Você tem um líder, você tem alguém que delega tarefa para você. O Neemias, ele atacou o problema da construção dos muros. Ele atacou o problema. Ele foi lá em cima do problema e atacou o problema. Ele não ficou olhando, ele não ficou fazendo aquela bagunça toda. Ele foi lá direto na veia, como diz a palavra, atacou o problema diretamente. Entregue a cada pessoa a tarefa que mais se ajuste à sua personalidade e capacidade. Quando se delega um trabalho a uma pessoa errada, produz um caos e por trás dele problema de motivação. Tem pastores que têm o péssimo costume, por exemplo, o obreiro, ele tem o dom de louvar. Aí o pastor vai entregar para ele o altar para ele pregar, mas o dom dele é louvar, não é pregar. Tem obreiro que o dom dele é ser educado com as pessoas, receber na porta, aí o pastor vai e coloca ele para dançar, mas ele não sabe dançar. Então, meus irmãos, cada um, o líder, ele tem que saber, tem que olhar para o obreiro e falar assim: nossa, esse obreiro, Malaquias, é um obreiro bom na palavra, né? Ele desenvolve na leitura, traz uma mensagem legal. Então eu vou trabalhar com Malaquias na Bíblia. Ele vai ser um pastor, um pregador. Já o irmão, como é o nome do irmão lá no fundo? Jefferson. O irmão Jefferson ali, ele louva, porque o irmão Jefferson louva muito bem. Louva muito bem. Ele louva muito bem, prega também, prega muito bem. Mas louva muito bem, né? Então eu vou trabalhar com o Jefferson ali na área do culto, do louvor. Eu vou colocar o Jefferson ali, vou pagar um curso para ele de baterista, de guitarrista, sei lá. Vou pôr o microfone aqui, ele vai ser o louvor, vai ser o cantador aqui da igreja. Só ele vai louvar. Só ele vai louvar. Então não vai ter muito assim, um, dois hinos da APA e o Jefferson só louvando, louvar canções, porque é um homem que louva bem. Então é cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. O irmão aqui é bom de dar aula de EBD, então o irmão só vai dar aula de EBD. Só de EBD. Ele vai ser professor de escola dominical. Aí sim vai começar o entretenimento. Aí, gente, o obreiro não sabe nem ler a Bíblia. O obreiro chega aqui sobre a sua própria eu não sabe nem ler a Bíblia. Como é que ele vai pregar? Como é que ele vai fazer uma mensagem se não sabe nem ler a Bíblia? Como? Aí a igreja está cheia. A igreja está cheia de membro. A igreja está cheia de membro. Presta atenção, a igreja está cheia de membro. Vê um monte de visitante aqui. Aí você chama um obreiro para trazer uma palavra, ele não sabe nem ler. O que acontece? A igreja vai embora, ninguém fica. Porque hoje em dia não tem mais ninguém besta no mundo, não. Hoje tem internet. Hoje tem internet. E o pior que isso é verdade, pastor. Às vezes a pessoa até quer, mas ela não sabe o que vai fazer. Entendeu? Não tem quem ensine. Não tem quem ensine, não quer. Às vezes o cara não quer aprender também. Às vezes o cara também não quer aprender, né? Não tem interesse. Não tem interesse. Entra mais na mente. Meu irmão, entenda uma coisa. Ó, nós temos que ser que nem Isaías. Nós temos que ser que nem Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, é para fazer o quê? É para limpar o chão? Tô. É para pregar? Vou aprender. Não sei, é para louvar. Eu mesmo, irmão,
se eu louvar aqui, nem o Espírito Santo fica nessa igreja. Sabia disso? Quando eu coloco louvor na minha casa, eu começo a cantar, a minha mulher e meu filho fazem assim, vixi. Olha, o Agnaldo está cantando. Irmão, não sei cantar. Não tenho voz, não tenho ritmo, não presto para louvar. Aí ele fala assim, aí, já está cantando? Eu falo, estou cantando para mim, não é para você. Eu falo, eu estou cantando para mim, não é para você. Então, meu irmão, então, o meu negócio é isso aqui, ó. Se vocês deixarem, eu prego 24 horas por dia em cima do altar. Eu gosto de pregar, gosto de falar, gosto de ensinar, gosto de ler. Isso aqui é o meu dom, pregar. Deus, ele conhece meu coração. Por mim, eu pregava de domingo a domingo dentro da igreja. Eu pregava de domingo a domingo, porque eu amo pregar. Eu amo pregar. Agora não me chame para louvar. Não me chame para participar do grupo de louvor de varões que eu não sei louvar. Eu não sei louvar. Então é assim que nós temos que fazer. Prestar atenção. Fulano de tal é bom nisso. Fulano de tal é bom naquilo. Então vou trabalhar com ele. Vou trabalhar com Malaquias. Vou dar uma Bíblia boa para Malaquias. Vou dar um curso bom para Malaquias. Vou ensinar o Malaquias como deve pregar, como deve respeitar a exegese, a hermenêutica, e vou trabalhar com o Malaquias, porque ele ali é um bom pastor. Vou trabalhar com o irmão Jefferson ali, que é um bom cantor, louva bem, sabe louvar, chama o povo para poder no louvor. Chama o povo no louvor, porque ele chama o povo no louvor. Eu vi ele louvar aqui esse dia aqui, ele chamou o povo para o louvor. O povo começou a ficar quente aí, é assim que tem que louvar. Aí tem pessoa que leva. A igreja está assim, ó. Eu fico só olhando. Eu fico aqui assim, ó. Fala assim, esse pastor é frio. Frio nada, eu fico prestando atenção, irmão. Eu fico prestando atenção nas pessoas, entendeu? Então é assim. Chamar as pessoas para glorificar, chamar as pessoas para adorar. Bom, pastor, e ainda tem pessoas que falam, eu não sei louvar, mas como é para Jesus, quer dizer, é qualquer coisa? É qualquer coisa? Aí não pode. Mas só que eles esquecem de ler Malaquias, né? Onde a Bíblia diz, onde o livro de Malaquias diz assim, se você oferecer um pão embolorado para o seu líder, ele vai te aceitar? Ele vai aceitar? Se você pegar um pão embolorado e levar lá para o presidente Lula, ele vai comer? Então por que Deus tem que comer qualquer coisa que sai da sua boca? Por que Deus está aí? Eu estou cantando para Deus. Então, se você está cantando para Deus, é melhor do que você cantar para o mundo. Faça direito. Você está pregando para Deus, pregue direito. Você está tendo uma oportunidade para Deus, tem uma oportunidade direito. Porque se o próprio homem no mundo não aceita qualquer coisa, por que Deus tem que aceitar? Deus aceita porque é amor, só que você esqueceu de dizer que ele é justiça também. E o ouvido dele não é pinico para ouvir qualquer coisa. Então, meu irmão, tem tudo isso aí, né? Saber delegar, meu irmão, significa compreender as tarefas e também as capacidades dos membros de sua equipe, com o fim de pôr as responsabilidades corretas nas mãos dos líderes, que melhor as possam desempenhar. É necessário ter a pessoa certa no lugar certo. Temos que ter as pessoas certas nos lugares certos, nos lugares adequados. O que é responsabilidade de todos nós é responsabilidade de ninguém. Alguém tem que assumir a responsabilidade certa de cada coisa. Se não é responsabilidade nossa, não é responsabilidade de ninguém. Agora, se é responsabilidade nossa, nós temos que colocar cada um no seu devido lugar. Cada um no seu quadrado. Você é gesto. Você nasceu para gesto, para dançar. Você só vai dançar. Não queira pregar, não queira louvar. Porque tem uma coisa no mundo. Quem tudo faz, não faz nada. Quem tudo faz, ele não faz nada direito. Se você quer carregar a sua vida nas costas, tudo nas suas costas, você nunca vai fazer nada direito. Você apenas vai se cansar no decorrer da sua jornada e não vai terminar nada. Começa uma coisa, não termina, começa outra coisa, não termina. Então é cada um no seu lugar, cada coisa no seu devido lugar, cada um na sua responsabilidade. Amém? Amém. Vamos parar por aqui, já deu a hora, falta 1 minuto. Amém? Eu ia encerrar
Eu ia encerrar esse curso hoje, mas eu vou deixar para encerrar semana que vem, terça-feira que vem. Tá bom? Que eu não consegui falar tudo que eu coloquei aqui, vai dar mais uma semana. Eu ia começar o curso de exegese, de hermenêutica, na terça-feira que vem. Mas eu vou começar na próxima terça o curso de hermenêutica, tá bom? Então nessa próxima terça-feira ainda vai ter mais uma matéria dessa, de liderança, e depois nós passamos para outra matéria. Hermenêutica. Não perca esse curso de hermenêutica. Hermenêutica é um curso onde você vai aprender a interpretar o texto bíblico, fazer a interpretação correta de um texto. Você vai aprender a interpretar um texto corretamente como ele está dizendo. Tem muitas pessoas aí que falam assim, ai, a palavra de Deus diz que Elias subiu numa carruagem de fogo. Elias subiu na carruagem de fogo? Não. Quem aqui acha que Elias subiu na carruagem de fogo? Aonde o texto fala que Elias subiu na carruagem de fogo? Ah, se o texto está dizendo que ele subiu, também subiu. Mas também o ser humano mente pra caramba também, né? Não é mentira, é falta de interpretar o texto. Não interpreta o texto correto. Depois que você lê lá, o Elias não subiu numa carruagem de fogo, Elias subiu no redemoinho. Veio agarrar a carruagem de fogo, o redemoinho, porque ali, ó, Elias simboliza Cristo, a carruagem de fogo simboliza o Espírito Santo e o redemoinho simboliza Deus. Então ali simboliza a Trindade. Elias não subiu numa carruagem de fogo, Elias subiu num redemoinho. E a maioria dos pastores prega que Elias subiu numa carruagem de fogo, mas o texto diz que ele subiu num redemoinho, não numa carruagem de fogo. Já criaram a Bíblia para nós interter no assunto. Entendeu? Então é tudo isso hermenêutica que você vai aprender, amém? Amém. Vamos ficar de pé, orar em nome de Jesus. O senhor orou terça-feira, a esposa dele vai orar hoje? Hoje é uma Senhora, ora para nós. Glória a Deus. Cumprimento a igreja do Pastor Jesus. Amém. Vamos orar. Deus querido, Deus amado, Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade. meu Deus, Senhor, abençoe a sua palavra para a tua palavra. Meu Deus, cada vez mais o teu amigo, meu Deus, vai nos trazendo ensinamento, meu Vai Deus. usando o teu filho para nosso crescimento, para nos ensinar, com sabedoria e entendimento para nós. Nos leva em paz, papai, dá uma noite abençoada para nós, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Deus abençoe. Até a próxima aula. Amém? Eu postei lá um vídeo hoje da aula passada, tá bom? Eu gravei hoje, postei lá no grupo lá. Tá bom? Oi?